Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A gente muda de assunto agora, a gente vai falar do furacão. Subiu para 41 o número de mortos na passagem do Irma pelo Caribe e pela Flórida. Agora ele perdeu força e se tornou uma tempestade tropical. A correspondente Sandra Coutinho está em Miami, no sul da Flórida, e tem as informações. A tempestade tropical Irma está neste momento na fronteira entre a Flórida e a Geórgia e ameaça mais 4 estados: o Tennessee, as Carolinas do Sul e do Norte, além do Alabama. Aqui em Miami, o dia amanheceu ensolarado, mas ainda há muito lixo nas ruas, árvores foram arrancadas, galhos estão por toda parte. Aqui em Coconut Grove, uma das regiões mais valorizadas da cidade, ainda há muita destruição, algumas áreas ainda estão alagadas. E olha, alguns barcos vieram parar nos parques e até no calçadão. As marinas também tiveram vários barcos, um empilhado em cima do outro, como se fossem de brinquedo. É bastante assustador. O governador aqui do estado da Flórida, o Rick Scott, pediu que as pessoas ainda não relaxem completamente, porque ainda pode haver inundações por aqui. O presidente Donald Trump, ele decretou estado de emergência federal para que haja uma liberação mais rápida das verbas para poder reconstruir aqui a cidade e todo o estado da Flórida, que permanece em situação de emergência. 125 mil pessoas ainda estão em abrigos, começam a voltar para casa, ver como é que está a situação em suas casas, mas claro, o estado vai demorar bastante tempo ainda para se recuperar. 5.800.000 pessoas estão sem luz na Flórida. Várias cidades no estado ainda sofrem com as fortes chuvas e enchentes. O Irma, que foi um dos mais poderosos furacões registrados no Atlântico, tocou o solo primeiro em Florida Keys, com categoria 4 e ventos de mais de 200 km por hora. Um meteorologista e jornalista postou um vídeo nas redes sociais mostrando o colega Justin Drake tentando medir a velocidade do vento. Depois de passar pelas ilhas ao sul do estado, o furacão Irma voltou a tocar o solo em Marco Island, na costa oeste. Com a força dos ventos, 3 guindastes quebraram no sul da Flórida. Ruas ficaram alagadas, árvores e postes foram derrubados. Houve registro de saques em Fort Lauderdale e Miami, onde 29 pessoas foram presas. Horas antes de chegar a Tampa, provocou o recuo de mais de 100 metros do mar. É que a força do vento deslocou a água de um lugar para o outro. Os barcos ficaram encalhados. Quando o Irma atingiu a Bahia, a água voltou num nível acima do normal. O furacão se desviou para o oeste da Flórida, poupando Miami, a maior cidade do estado, do pior. Mas ainda assim, Miami registrou estragos. Essas imagens mostram o avanço da água pelas ruas e muita ventania. Aqui em Miami, a prefeitura estipulou um toque de recolher para 12 horas antes do furacão chegar nos Estados Unidos até a manhã de hoje. Alguns bairros continuam fechados, inclusive para moradores. E agora, depois que a tempestade passou, a gente entende por quê. Árvores e linhas de energia ainda estão no meio da rua. Todos os acessos a Miami Beach permanecem fechados pela polícia. Essa moradora se protegeu do Irma se hospedando num hotel. Foi menos ruim do que eu esperava. Agora vou voltar para casa para ver se está tudo bem. Esse é o preço que a gente paga por morar no paraíso, resumiu esse homem. Quase 200.000 pessoas buscaram refúgio em abrigos do governo e as autoridades começaram a avaliar os danos. O conserto nas cidades mais atingidas ainda deve durar semanas. O presidente Donald Trump anunciou que pretende visitar a Flórida em breve e, atendendo a uma solicitação do governador, assinou uma declaração de desastre para o estado. Antes de atingir a Flórida, o Irma passou pela ilha de Cuba com força total, categoria 5, a mais alta na escala dos furacões. A tempestade provocou ondas de até 11 metros de altura. Autoridades confirmaram hoje que há pelo menos 10 mortos. Os governos do Reino Unido, França e Holanda estão enviando ajuda militar aos seus territórios no Caribe.
Segundo o Itamaraty, há mais de 60 brasileiros presos nas ilhas caribenhas. Um avião da Força Aérea deve chegar amanhã em São Martinho para fazer o resgate de 32 pessoas. O furacão Irma continua provocando muita destruição ao passar pelo estado americano da Flórida. 3 mortes foram registradas até o momento. O Irma perdeu um pouco de força, agora está como furacão de categoria 1, isso numa escala que vai até 5, mas as inundações continuam com força total em grande parte do estado da Flórida e quase 3 milhões de pessoas estão sem energia. Por causa da gravidade da situação, o presidente americano Donald Trump aprovou uma medida de socorro financeiro para as vítimas. A Carolina Cimente e o cinegrafista Anderson Gásio acompanharam os efeitos do furacão Irma em Miami e viram de perto a força e os estragos que foram causados pelos ventos. O encontro do furacão Irma com os Estados Unidos não poderia ter acontecido em um lugar mais delicado, as ilhas de Florida Keys. Em poucas horas, Key West ficou praticamente submersa. 24 horas antes de chegar na Flórida, o Irma contradisse todas as previsões dos meteorologistas e, em vez de passar sobre Miami, seguiu caminho para o oeste do estado. O lado leste também foi castigado. Miami agora está longe de onde vai passar o olho do furacão, mas olha só a situação, a gente está protegido, a gente está dentro da garagem do hotel onde a gente está hospedado e a situação já é essa aqui. As inundações em Miami tomaram conta de várias áreas que tinham sido esvaziadas pela prefeitura e a maré subiu rapidamente, assim como a força do vento. Isso ainda vai se intensificar por pelo menos 5 horas, né? Essa é a previsão, que a gente em Miami esteja na altura do olho do furacão por volta de 5, 6 horas da tarde local, 6, 7 horas do horário de Brasília. Então isso aqui ainda vai piorar. E logo depois, por volta das 2 horas da tarde, piorou. Nesse momento, o olho do furacão está passando na mesma altura da cidade de Miami, 150 quilômetros a oeste. Claro, os ventos lá são muito mais fortes, mas aqui já dá para ter uma noção dos danos que esse furacão está causando na cidade. Mais de 10 árvores caídas aqui nessa rua. Além disso, a temperatura já caiu quase 10 graus comparado com ontem. Então a gente fica imaginando o que sentem as pessoas que estão nas cidades onde o furacão está passando por cima. A primeira delas foi Marco Island. A pequena ilha recebeu o Irma na categoria 3. Depois foi a vez de Naples, uma cidade litorânea de 20 mil habitantes. Nesta madrugada, o Irma vai chegar a Tampa, a cidade mais populosa do oeste do estado. O governador Rick Scott disse que esta foi uma semana extremamente desafiadora para a Flórida. All week, I traveled Florida to spread the message. Take this deadly storm seriously. Stay safe. Be prepared. Listen to local evacuation advisory. Dezenas de pessoas foram detidas em várias cidades da Flórida ao longo do dia por não respeitarem o toque de recolher que chegou antes do furacão. Mas a passagem dos ventos e da chuva é só o começo. As enchentes e os resgates começam somente depois da passagem do Irma. We're going to Florida very soon. Hard part is now beginning. We'll see what happens. Vamos voltar então com as imagens do furacão Irma. A gente mostrou algumas agora para você. Vamos ver outras que foram enviadas pelos nossos colaboradores. Todas elas são de cidades da Flórida. Dá uma olhadinha só. Essa primeira aí, ela foi enviada pelo Donato Marota. Essa é a casa de um amigo dele que ficou totalmente inundada. Fica uma região próxima a Miami. A gente vê aí os estragos já que o furacão causou nas imagens que ele mandou para a gente pelo aplicativo na Rua Globo News. E olha aí, você vê mais uma imagem agora, feita aí de cima de um prédio, também foi enviada pelo aplicativo na Rua Globo News. A gente vê a altura aí, dá para ouvir o barulho do vento, né? Olha só como ficaram os coqueiros aí, a força da água espirrando ali no meio da rua. A força do vento, né? Espirrando a água ali no meio da rua. Esse foi um dos piores dias, como disse a nossa correspondente Sandra Coutinho, da passagem da tormenta ali pela Flórida. Realmente as ruas desertas. Aí outra imagem também foi enviada pelo nosso aplicativo dos nossos colaboradores, todas de cidades do estado americano da Flórida. Muita chuva, muito vento.
O Vinícius, que falou com a gente ao vivo agora, falando sobre, né, a orientação das autoridades, que deixa todo mundo mais tranquilo por conta da preparação que existe. O alerta, né, para que ninguém saísse às ruas, aí realmente as ruas desertas e a gente vê que nesse lugar pelo menos ainda há energia elétrica, mas os ventos são muito fortes. Muito obrigada a vocês que mandaram essas imagens para a gente. Mortos na passagem do Irma pelo Caribe e pela Flórida. Agora ele perdeu força e se tornou uma tempestade tropical. A correspondente Sandra Coutinho está em Miami, no sul da Flórida, e tem as informações. A tempestade tropical Irma está neste momento na fronteira entre a Flórida e a Geórgia e ameaça mais 4 estados, o Tennessee, as Carolinas do Sul e do Norte, além do Alabama. Aqui em Miami, o dia amanheceu ensolarado, mas ainda há muito lixo nas ruas, árvores foram arrancadas, galhos estão por toda parte. Aqui em Coconut Grove, uma das regiões mais valorizadas da cidade, ainda há muita destruição, algumas áreas ainda estão alagadas. E olha, alguns barcos vieram parar nos parques e até no calçadão. As marinas também tiveram vários barcos, um empilhado em cima do outro, como se fossem de brinquedo. É bastante assustador. O governador aqui do estado da Flórida, o Rick Scott, pediu que as pessoas ainda não relaxem completamente, porque ainda pode haver inundações por aqui. O presidente Donald Trump, ele decretou estado de emergência federal para que haja uma liberação mais rápida das verbas para poder reconstruir aqui a cidade e todo o estado da Flórida, que permanece em situação de emergência. 125 mil pessoas ainda estão em abrigos, começam a voltar para casa, ver como é que está a situação em suas casas, mas claro, o estado vai demorar bastante tempo ainda para se recuperar. 5.800.000 pessoas estão sem luz na Flórida. Várias cidades no estado ainda sofrem com as fortes chuvas e enchentes. O Irma, que foi um dos mais poderosos furacões registrados no Atlântico, tocou o solo primeiro em Florida Keys, com categoria 4 e ventos de mais de 200 km por hora. Um meteorologista e jornalista postou um vídeo nas redes sociais mostrando o colega Justin Drake tentando medir a velocidade do vento. Depois de passar pelas ilhas ao sul do estado, o furacão Irma voltou a tocar o solo em Marco Island, na costa oeste. Com a força dos ventos, 3 guindastes quebraram no sul da Flórida. Ruas ficaram alagadas, árvores e postes foram derrubados. Houve registro de saques em Fort Lauderdale e Miami, onde 29 pessoas foram presas. Horas antes de chegar a Tampa, provocou o recuo de mais de 100 metros do mar. É que a força do vento deslocou a água de um lugar para o outro. Os barcos ficaram encalhados. Quando o Irma atingiu a Bahia, a água voltou num nível acima do normal. O furacão se desviou para o oeste da Flórida, poupando Miami, a maior cidade do estado, do pior. Mas ainda as pessoas buscaram refúgio em abrigos do governo e as autoridades começaram a avaliar os danos. O conserto nas cidades mais atingidas ainda deve durar semanas. O presidente Donald Trump anunciou que pretende visitar a Flórida em breve e, atendendo a uma solicitação do governador, assinou uma declaração de desastre para o estado. Antes de atingir a Flórida, o Irma passou pela ilha de Cuba com força total, categoria 5, a mais alta na escala dos furacões. A tempestade provocou ondas de até 11 metros de altura. Autoridades confirmaram hoje que há pelo menos 10 mortos. Os governos do Reino Unido, França e Holanda estão enviando ajuda militar aos seus territórios no Caribe. Segundo o Itamaraty, há mais de 60 brasileiros presos nas ilhas caribenhas. Um avião da Força Aérea deve chegar amanhã em São Martinho para fazer o resgate de 32 pessoas. O furacão Irma continua provocando muita destruição ao passar pelo estado americano da Flórida. 3 mortes foram registradas até o momento. O Irma perdeu um pouco de força, agora está como furacão de categoria 1, isso numa escala que vai até 5, mas as inundações continuam com força total em grande parte do estado da Flórida e quase 3 milhões de pessoas estão sem energia. Por causa da gravidade da situação,
o presidente americano Donald Trump aprovou uma medida de socorro financeiro para as vítimas. A Carolina Cimente e o cinegrafista Anderson Gásio acompanharam os efeitos do furacão Irma em Miami e viram de perto a força e os estragos que foram causados pelos ventos. O encontro do furacão Irma com os Estados Unidos não poderia ter acontecido em um lugar mais delicado, as ilhas de Florida Keys. Em poucas horas, Key West ficou praticamente submersa. 24 horas antes de chegar na Flórida, o Irma contradisse todas as previsões dos meteorologistas e, em vez de passar sobre Miami, seguiu caminho para o oeste do estado. O lado leste também foi castigado. Miami agora está longe de onde vai passar o olho do furacão, mas olha só a situação, a gente está protegido, a gente está dentro da garagem do hotel onde a gente está hospedado e a situação já é essa aqui. As inundações em Miami tomaram conta de várias áreas que tinham sido esvaziadas pela prefeitura e a maré subiu rapidamente, assim como a força do vento. Isso ainda vai se intensificar por pelo menos 5 horas, né? Essa é a previsão, que a gente em Miami esteja na altura do olho do furacão por volta de 5, 6 horas da tarde local, 6, 7 horas do horário de Brasília. Então isso aqui ainda vai piorar. E logo depois, por volta das 2 horas da tarde, piorou. Nesse momento, o olho do furacão está passando na mesma altura da cidade de Miami, 150 quilômetros. Medidas ainda deve durar semanas. O presidente Donald Trump anunciou que pretende visitar a Flórida em breve e, atendendo a uma solicitação do governador, assinou uma declaração de desastre para o estado. Antes de atingir a Flórida, o Irma passou pela ilha de Cuba com força total, categoria 5, a mais alta na escala dos furacões. A tempestade provocou ondas de até 11 metros de altura. Autoridades confirmaram hoje que há pelo menos 10 mortos. Os governos do Reino Unido, França e Holanda estão enviando ajuda militar aos seus territórios no Caribe. Segundo o Itamaraty, há mais de 60 brasileiros presos nas ilhas caribenhas. Um avião da Força Aérea deve chegar amanhã em São Martinho para fazer o resgate de 32 pessoas. O furacão Irma continua provocando muita destruição ao passar pelo estado americano da Flórida. 3 mortes foram registradas até o momento. O Irma perdeu um pouco de força, agora está como furacão de categoria 1, isso numa escala que vai até 5, mas as inundações continuam com força total em grande parte do estado da Flórida e quase 3 milhões de pessoas estão sem energia. Por causa da gravidade da situação, o presidente americano Donald Trump aprovou uma medida de socorro financeiro para as vítimas. A Carolina Cimente e o cinegrafista Anderson Gásio acompanharam os efeitos do furacão Irma em Miami e viram de perto a força e os estragos que foram causados pelos ventos. O encontro do furacão Irma com os Estados Unidos não poderia ter acontecido em um lugar mais delicado, as ilhas de Florida Keys. Em poucas horas, Key West ficou praticamente submersa. 24 horas antes de chegar na Flórida, o Irma contradisse todas as previsões dos meteorologistas e, em vez de passar sobre Miami, seguiu caminho para o oeste do estado. O lado leste também foi castigado. Miami agora está longe de onde vai passar o olho do furacão, mas olha só a situação, a gente está protegido, a gente está dentro da garagem do hotel onde a gente está hospedado e a situação já é essa aqui. As inundações em Miami tomaram conta de várias áreas que tinham sido esvaziadas pela prefeitura e a maré subiu rapidamente, assim como a força do vento. Isso ainda vai se intensificar por pelo menos 5 horas, né? Essa é a previsão, que a gente em Miami esteja na altura do olho do furacão por volta de 5, 6 horas da tarde local, 6, 7 horas do horário de Brasília. Então isso aqui ainda vai piorar. E logo depois, por volta das 2 horas da tarde, piorou. Nesse momento, o olho do furacão está passando na mesma altura da cidade de Miami, 150 quilômetros a oeste. Claro, os ventos lá são muito mais fortes, mas aqui já dá para ter uma noção dos danos que esse